senhores, vocês estão no canal Conversa Policial. Essa é a continuação da análise da entrevista do Capitão Derrite à CNN, que vocês acompanharam no vídeo parte 1. Aqui é o Sargento PM Vaz, especialista operador de segurança pública, e essa é a Conversa Policial de hoje. O segundo ponto interessante que vimos na entrevista é que, por não concordarem com os métodos utilizados por Bukele, mas aceito por 2,5 milhões de eleitores que votaram a favor da sua reeleição, os jornalistas criticam a prisão em massa de criminosos e traz a ideia de que a República de El Salvador está em risco pela prática de atos antidemocráticos e antirrepublicanos. Ora, se a República é composta por um conjunto de instituições que primam pelo bem comum, como dizer que a República está ameaçada ou foi desrespeitada se todas as instituições, segundo o que observamos, estão funcionando normalmente? Não se tem relato da interferência do chefe do Poder Executivo no Poder Judiciário e principalmente no Poder Legislativo, fora daquilo que se poderia considerar normal dentro do jogo político. Em relação à prisão em massa, erros eventualmente podem ser cometidos, mas a prisão de inocentes não é a regra. São erros que podem ocorrer em qualquer tipo de estado, ainda mais em um país anteriormente dominado por organizações criminosas. Esses erros, quando identificados, são corrigidos pelo Poder Judiciário de El Salvador. O terceiro e último ponto que quero chamar a atenção é sobre a utilização do indicador da taxa de homicídio por 100 mil habitantes como a principal evidência do nível de criminalidade e violência em uma região. Por que entender isso é importante? Bem, apesar de ser uma métrica importante e universalmente aceita, a taxa de homicídio por 100 mil habitantes não pode ser encarada como único medidor de criminalidade de uma sociedade. Eu sei que os governos fazem isso. No vídeo em questão, o Capitão Derrite também faz isso. Comemore com razão os baixos índices dessa métrica registrados no estado de São Paulo. Ao criticar o uso indiscriminado dessa métrica, o que quero defender? Simples. Não se pode defender uma política de segurança pública dura contra o crime somente se as taxas de homicídios por 100 mil habitantes estiverem em alta. Esse é o problema. Aceitar inconscientemente essa tese. Vou explicar melhor. Apesar de sabermos que a taxa de homicídios por 100 mil habitantes é o principal indicador utilizado internacionalmente no campo da segurança pública, sua análise e interpretação é criticada por vários pesquisadores. No campo das estatísticas criminais, esse indicador é o mais utilizado, pois a morte produz uma materialidade clara, ou seja, um corpo humano sem vida. A partir da determinação das circunstâncias da morte, torna-se possível contabilizar o crime de homicídio. Porém, não se pode medir a criminalidade unicamente a partir dos crimes de homicídio. Essa métrica pode trazer uma interpretação equivocada do nível de violência e criminalidade em uma região e de sua insegurança. Também existe outro problema relacionado a encarar esse índice como determinante do nível de violência em uma sociedade. O número de pessoas desaparecidas é um valor que não se encontra dentro da métrica homicídio por 100 mil habitantes. Exatamente por não se poder afirmar se uma pessoa encontra-se morta ou viva. Também podemos citar como problemática dessa taxa a subnotificação de homicídios, que é uma realidade enfrentada pelas Secretarias de Segurança estaduais de todo o Brasil. Outros crimes, como o crime de extorsão, estupro, roubo, todos estes são crimes significativos que contribuem para um cenário de insegurança e sentimento de medo da população. Porém, esses não são usualmente, de forma geral, utilizados como indicadores universais de violência. Vamos fazer um exemplo imaginário para que a explicação seja clara. Considere que em uma determinada região exista uma única facção criminosa. Em teoria, não há necessidade de que a morte de algum rival seja ordenada. Afinal, só existe um único grupo criminoso naquele território. Então, em um mundo fictício, se desconsiderarmos a existência de outras motivações para que se mate alguém,
Considerando a prática de homicídio apenas com a intenção de expandir, defender e dominar território rival e exercer poder, teremos, neste exemplo imaginário, é óbvio, uma taxa de homicídio por 100 mil habitantes de 0. Mas isso indica que aquele território não é violento? Ou que não há criminalidade ali dentro? É óbvio que não. Neste local hipotético, pode haver ainda a prática do crime de extorsão de comerciantes, lesão corporal no âmbito doméstico, estupro, entre vários outros. O que quero concluir com isso é que índices baixos da taxa de homicídios por 100 mil habitantes não devem impedir que o Estado combata as organizações criminosas de forma dura. Esses índices não podem ser trabalhados superficialmente de forma a criar uma narrativa de que o crime está sob controle, o que poderia proporcionar uma política de segurança pública mais frouxa e favorável ao crime. Essa é a preocupação que devemos ter, de nos deixar seduzir pelo discurso. Temos as menores taxas de homicídio por 100 mil habitantes nos últimos anos. Temos que trabalhar a ideia de que a insegurança e a criminalidade são observados por um conjunto de condutas criminosas que contribuem para uma sensação e sentimento real de insegurança, e não apenas pela medição do número de mortes violentas contabilizados no local. Em resumo, e o que acho o ponto central do vídeo, as falas dos jornalistas da CNN querem trabalhar no nosso inconsciente a ideia de que o combate ao crime organizado, o combate às facções criminosas no Brasil, não podem ser duras e firmes, com intensidades diferentes das quais intelectuais, pesquisadores e teóricos consideram aceitáveis, ainda que todos os atos praticados estejam parados pela Constituição Nacional. Esse é o problema. A normalização da proibição do combate firme ao crime. Novamente, qual é o problema? A normalização da proibição do combate firme ao crime. E sobre Bukele em El Salvador, o povo de El Salvador, e não comentaristas, jornalistas e burocratas de estados estrangeiros, mas o povo de El Salvador deve saber o que é melhor para ele. Forte abraço.